O bate-papo de hoje é com a Ana Laura, que é uma amiga minha que saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Buenos Aires, na Argentina, porque o marido dela recebeu uma proposta de emprego por lá. Ela está há 7 meses por lá e vai contar pra gente aqui toda essa parte burocrática para sair do Rio e ir pra Argentina. Vai explicar como é que ela fez para levar o Milo, o cachorro dela, e vai dar diversas dicas aqui, inclusive contar pra gente sobre os serviços argentinos. Então fica de olho, foi muito legal fazer. E se você ainda não é inscrito no canal do Bora Morar Fora, não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha que aparece aqui no canto. Assim você vai ficar sabendo de todas as futuras entrevistas que estão vindo por aí. Então bora pra entrevista. Amiga, muito bem-vinda aqui no Bora Morar Fora e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Então, Ana, conta aí pra galera como é que estava a sua vida antes de ir morar em Buenos Aires. Como é que estava aí o seu cenário? Casada, solteira? Eu sei como é que tá, tá? Mas deixa eu me explicar aí um pouco melhor. E profissionalmente também, como é que estava? Quando eu vim para cá, na verdade a gente veio para cá, surgiu uma proposta de trabalho do meu marido. A empresa dele foi comprada. A gente passou por situações muito similares, onde nós dois somos da indústria de óleo e gás e as nossas duas empresas foram compradas, então a gente ficou num cenário de incerteza, onde a gente não sabia se a gente ia ter emprego ou não depois que a compra fosse concluída. Por sorte, tanto a minha experiência quanto a dele foi positiva. Nós fomos oferecidos empregos nessa nova empresa e a gente, enfim, eu já era da área de finanças, ele é advogado e a gente estava, enfim, continuando o nosso trabalho. Eu não tão feliz com a minha com a minha experiência na área financeira. E ele dando sempre muito duro na área jurídica, né, na área legal. E aí o que aconteceu? Ele foi oferecido uma oportunidade, não teria trabalho para ele no Brasil, mas foi oferecido um cargo para ele muito melhor do que o que ele tinha aqui na Argentina. E ele me perguntou se eu topava sair, enfim, que eu pensava disso. E eu na hora falei, vamos embora, porque não tem nada que me prenda aqui no Rio. Eu trabalho, arrumo outro. E eu até tentei pela minha empresa uma transferência, mas não tinha vaga aqui, não tinha oportunidade. Então eu tive que pedir demissão. A gente estava casado há mais ou menos 5 meses quando surgiu toda essa situação. Então a gente ainda estava na lua de mel de ter acabado de se casar. E bom, foi uma mudança muito grande, mas eu gosto muito de mudanças e para mim foi fácil tomar essa decisão. Então eu tive que sair do meu emprego e arriscar, né, vir aqui com ele. E agora eu estou tentando seguir por um novo caminho aqui na Argentina. E, Ana, como é que foi esse seu processo, assim? Como é que foi o processo para vocês irem? Que a motivação a gente viu que veio de uma insatisfação do Brasil e que vocês queriam começar uma vida melhor e através de uma proposta de trabalho que ele teve. Mas como é que foi aí o processo de mudança até vocês chegarem na Argentina? Então, foi tudo muito rápido, na verdade, né? E a gente teve que acelerar um pouco mais porque eu tive um casamento da minha prima em julho, em Portugal. Então, o Fernando recebeu a proposta em maio, eu tinha o casamento em julho e eles queriam que ele, 1º de julho, já estivesse aqui na Argentina. Então, isso foi final de maio, tá? Não foi início de maio. Então, a gente teve basicamente junho, que para se ajustar, para descobrir apartamento, para, enfim, decidir tudo, fazer cotação de mudança, né? Como a gente veio pela empresa, foi um esquema muito mais tranquilo, né? A empresa se encarrega de muita coisa. Mas o processo eu primeiro vim para cá, a gente viu alguns apartamentos. Na verdade, eu vi 2 apartamentos. Eu achei os 2 maravilhosos. Eu falei, ótimo, pode ser, vamos ficar com o que a gente gostou mais. E nessa viagem que eu vim, a gente já decidiu o apartamento. E aí a empresa dele tocou a parte do contrato e de fechar tudo desse lado daqui. Enquanto isso, quando eu voltei para o Brasil,
a gente também já organizou da empresa que faz a mudança de fazer a cotação para enviar para a empresa do meu marido, e aí a gente poder decidir, a empresa do meu marido é que decidia qual empresa que ia fazer a nossa mudança. Então foi uma empresa terceirizada fazer lá, começar a embalagem para enviar a nossa mudança final de junho. E entre a mudança sair de lá e chegar aqui foi mais ou menos 1 mês e meio, né? Então, como eu só cheguei aqui em agosto, deu mais ou menos certo. Eu fiquei umas 3 semanas só sem mudança, né? Ou 2 semanas, com uma casa semi-vazia. Meu pai. E... é. Mas assim, a primeira coisa precisava de internet, né? Tendo internet era tudo tranquilo. Então a gente, como a gente está na Argentina, que é um país do Mercosul, é mais tranquilo, né? Essa entrada aqui, a gente conseguiu fazer tudo mesmo sem ter uma identidade local, a gente fez com passaporte, então a gente conseguiu fechar o contrato com passaporte, a gente conseguiu abrir a conta mais ou menos, né? Você é muito limitada, a parte aqui de banco é bem complicada. Ainda eles têm muita desconfiança, né, do sistema, eles passaram por alguns perrengues de confisco, né, das contas bancárias, então é tudo muito sensível com essa parte, então a gente não conseguiu fazer só com passaporte. A parte de cartão de crédito realmente demorou, até eu ter um cartão de crédito demorou uns 2 meses. E quando é mais sem ou o menos. passaporte, seria com o quê? Seria com uma identidade daí, um CPF? Eles chamam de DNI, que é Documento Nacional de Identificação, que é como se fosse nossa identidade, né? Que é a identidade CPF, né? Então você precisa desse número do DNI para fazer a maior parte, enfim, uma compra online, ter um cartão de crédito. Mas a gente conseguiu fazer, por exemplo, a contratação da NET daqui, né? Do combo de televisão e internet com passaporte, né? E tudo isso eu fui fazendo com passaporte e só quando ficou pronto o DNI que a gente mudou no cadastro, mas a gente conseguiu ter internet, fechar um contrato de aluguel e tudo isso com passaporte. E mesmo sem conta no banco, foi tranquilo? Como vocês faziam assim esse pagamento? Então a gente no começo fazia o pagamento, no primeiro mês a gente fez direto para ele, né? Enfim, aqui eles trabalham muito com efetivo, né? Aqui, vários lugares só aceitam dinheiro. Enfim, eu tive que pagar meus móveis, eu nem conto para vocês que foi assim, cena de mafiosa, né? Por exemplo, comprar uma mesa de jantar e a diferença do preço é papo de R$ 2.000 diferença, R$ 1.000 diferença entre cartão de crédito e dinheiro. Então, óbvio que eu ia pagar no dinheiro. Aí você vai com aquela sacolinha assim, né? No caso, como vinha na minha casa, eu deixava montes de dinheiro, né? E o pessoal contando, e, enfim, parecia realmente a máfia, né? Mas é mais ou menos como funciona aqui. Então, assim, pelo menos os serviços básicos você consegue com passaporte. E aí eu não tive, por exemplo, visto, né? Não tenho visto. É esse documento de identidade. Então, a partir do momento que você tem esse documento de identidade, você tem a opção de fazer ele temporário, que você renova a cada 2 anos, ou permanente, que são acho que 15 anos, que é o meu caso. O meu tá para, sei lá, até 2030 e alguma coisa. Gente, que maravilha. Então, assim, quando você tem esse documento, ele na verdade é o seu visto, né? E você pode trabalhar, você pode, enfim, fazer o que quiser com ele. E eu acho que é super tranquilo. A Argentina é um dos países mais tranquilos é super friendly, né? Para pessoas que vêm de fora. Então, eu tive a ajuda da empresa, né? Que me ajudou com toda essa burocracia. Mas eu converso com muitas pessoas que decidiram vir para cá e fazem por conta própria e é super tranquilo, entendeu? E esse visto de 15 anos, ele está diretamente vinculado à empresa? Ou se o Fernando sair da empresa, vocês perdem o direito do visto? Não, visto, né, da residência. Eu tenho minha identidade, isso daí eles não tem como tirar, entendeu? Já essa identidade, ela tem lá a validade dela e, enfim, eu posso sair daqui, mas quando eu voltar eu vou ter esse documento até então, entendeu? Então ele não vai expirar, não tá, assim, provavelmente para você conseguir um visto tão longo,
uma identidade, né, de permanência assim tão longa, deve estar associado a um trabalho, né, a uma empresa. Mas assim, a empresa dele não pode nem prometer que a gente vai estar por tanto tempo. Então, eu imagino que seja tranquilo, entendeu? De conseguir. E você tendo esse documento, você pode trabalhar, você pode, enfim, estudar, né? Eu vou começar uma graduação agora e eu não tive nenhum problema, né? Esse é meu documento de identidade, mas acho que eu poderia até fazer a inscrição com passaporte, entendeu? Se fosse o caso. Eu sei, Ana, que você teve uma super dificuldade, que não sei se foi uma dificuldade, assim, mas porque a Ana, gente, levou o cachorro dela do Brasil, o Milo. Ela levou o Milo do Brasil para a Argentina. Conta pra gente como é que foi esse processo, se teve alguma dificuldade aí no meio do caminho. Como é que foi esse trâmite Milo Brasil-Argentina? Então, não, foi bem intensa essa parte. Realmente, assim que eu voltei daqui, eu entrei em contato com uma empresa que alguém um amigo do Fernando do trabalho dele tinha recomendado essa empresa porque eles tinham usado essa mesma empresa para levar o cachorro de Houston para o Brasil e que eles estavam voltando para o Brasil. Então eu peguei o nome dessa empresa, que agora me esqueci o nome, depois eu posso mandar para vocês os Eu boto aqui, dados ó, e sem contato. problema, daqui a pouco. Mágica. Mágica. Vale a pena porque eles passam para a gente uma lista de todos os documentos que você necessita. Eles cuidam do pagamento das taxas. Então, assim, a parte de saída do Brasil, eles resolveram tudo para mim e me deram bastante assistência. E o preço eu achei super justo porque eu tinha visto com uma outra empresa que me cobrou, sei lá, mais ou menos uns $3.000 para fazer esse processo. Aí eu falei, antes de pagar $3.000, eu boto o cachorro no carro e atravesso a fronteira, que é uma possibilidade. Alguns amigos já fizeram isso. É uma viagem mais longa, mas talvez é mais tranquila para o cachorro, né? Você pode ir parando. E conheço gente que fez isso. E quanto foi E com eles? com eles, eles desmembraram o preço, então a taxa que eles cobravam era mais ou menos $300 pelo serviço deles. O resto eram taxas inerentes da companhia aérea, da aduana, entendeu? Então, até foi bem transparente, porque eles mostram exatamente o lucro deles com o processo, enquanto o outro me cobrou esse valor, então obviamente tem um lucro muito grande embutido, né? A diferença é que essa outra empresa que cobrou mais caro, ela entrega de porta a porta, né? Então, eu não preciso fazer nada, eles transportam o cachorro desde a minha casa do Rio até a minha casa da Argentina. Mas eu resolvi fazer com essa outra empresa, eu levei o cachorro o Milo até o aeroporto do Galeão, no Rio. Isso foi mais ou menos umas 10 horas da manhã. Aí botaram ele dentro da caixa, que era uma caixa muito grande. E por isso ela não pode. Ele foi tratado como carga, né? Existem alguns cachorros que eles vão como bagagem, então ele sai junto com a mala, por exemplo, né? Que é um processo bem mais tranquilo. Um amigo aqui da Argentina falou que o dele veio da China dessa forma. E essa empresa tinha falado que eu não tinha a possibilidade de fazer isso do Brasil para cá por causa do peso dele e o peso da caixa. Então, enfim, talvez se fosse uma caixa um pouco menor, o peso ficaria dentro, mas ao mesmo tempo eles me recomendaram uma caixa grande, porque ele é um cachorro grande, precisava de espaço. Então, mas talvez valha a pena para você ter o cachorro assim junto com as malas, é um processo bem mais simples. Então, então, nosso voo só era às 4 da tarde e ele ficou na caixa desde as 10 da manhã. Eu cheguei aqui na Argentina às 7h30 da noite e foi a hora que ele chegou junto com a gente. E eu tive que ir num prédio para pegar um papel para pagar uma taxa. E aí o lugar onde eu pagava a taxa era outro prédio. Aí o lugar de pagar a taxa não aceitava, não estava funcionando a máquina do cartão de crédito. Mas a gente tinha sacado dinheiro para pagar em cash, né? Eles não aceitaram. Então eu tive que voltar no banco, no outro terminal, para pagar a taxa.
e depois a gente voltou de volta lá para a aduana. E aí tinha que fazer um cadastro na aduana, na cabine de segurança, para poder entrar na aduana. Resultado, eu Milo consegui já tá tirar o até cachorro chorando da com a história. caixa. Só de lembrar ele já vem as lembranças. Ou seja, eu só consegui tirar ele da caixa meia-noite e meia. Cara, é bizarro. De 10 horas da manhã lá no Rio, lembrando que é o mesmo horário, né? Daí o Mesmo Buenos fuso, Aires, mesmo fuso. ele de 10 horas da manhã só saiu da caixa meia-noite. Foi um processo. E Né? pra gente, né, que tem esse apego ao bicho, a gente sofre junto, né, cara? Nossa, gente, e eu, enfim, eu tendo que também acalmar o Fernando em algumas horas, né? Porque ele também a gente estava super estressado e a sorte é que a gente estava com um carro que a empresa tinha contratado, né, com as malas, porque chegou uma hora que eu abandonei o cara lá com as malas e fui ajudar o Fernando. Então, a gente teve pelo menos esse conforto, mas se você tá por conta própria, entendeu? São distâncias muito longas e foi um processo meio cansativo. E eu fiquei nessa dúvida, né, se daria para realmente trazer ele como mala. Ou seja, se ele é como mala, ele, na hora que você recebe sua mala, você já recebe o cachorro e acabou, vai embora, né? E você não precisa passar por nenhum horas. tipo de. Como é que é o nome disso? Quando você vai, acho que é quarentena, por alguma quarentena ou por alguma. Não, aqui é super tranquilo, mas eu imagino que você tivesse que pagar de qualquer forma a taxa do Ministério da Agricultura daqui, né, para estar trazendo o cachorro. Ele precisa ser visto por algum veterinário argentino? Ele foi por essa pessoa que a gente pagou a taxa. Essa taxa, esse boleto, ela era uma veterinária que inspecionou ele, entendeu? Então ela teve contato com ele antes da gente, falou um pouco, ela tranquilizou um pouco, falando que ele estava bem, que ele estava, enfim, um pouco assustado, mas estava calmo e estava, enfim. E ele não fez um xixi, um cocô, ou seja, ele ficou esse tempo todo travadinho, tadinho. Ai, gente, eu que tenho cachorro já fico coração. aqui nervosa. Mas como eu vou ficar aqui alguns anos, então eu tinha que trazê-lo, né? Não, com certeza. No final deu tudo certo. Milo tá aí firme e forte, com várias fotos. Vou botar umas fotinhas aqui. E isso que importa, né? E aí, galera, estão curtindo essa minha entrevista com a Ana? Então fica tranquilo que ainda não acabou, não. Na segunda parte, a Ana vai contar pra gente como é que são os serviços na Argentina e quanto ela tem pagado aí neles. Vai explicar sobre o novo projeto que surgiu dessa oportunidade de estar morando fora. Vai falar sobre os benefícios de estar lá e dar várias dicas pra quem tá querendo ir morar lá na Argentina. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, clicando nessa bolinha que vai aparecer aqui no canto pra você ser avisado assim que sair a próxima parte. E é isso aí, galera. Um beijo enorme e bora morar fora!